tarde, Ricardo Marques. Muito bem-vindo a este maio, mês da poesia, na programação da Fundação da Casa de Mateus. Este seria o mês, como temos aflorado ao longo destas conversas que temos feito em maio, o mês de reencontro dos poetas em Mateus, para mais um seminário internacional de tradução coletiva de poesia viva. Até agora, com estes 2 meses de interrupção e agora com uma reabertura que vamos fazendo aos poucos, naturalmente não foi possível reunir os poetas em Mateus. Estamos de qualquer modo a procurar reuni-los nesta nuvem de relação e manter a inspiração da poesia para este mês. Hoje temos como convidado o Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. O Ricardo estreou-se nos Seminários Internacionais de Tradução Coletiva de Poesia Viva em 2019, naquela que foi a primeira edição desta nova série de seminários, depois de alguns anos de interrupção. O Ricardo partilhou com o Nuno Judice a coordenação do seminário, em que foram traduzidos os poetas irlandeses Paula Meehan e Theo Dorgan. Ricardo, como é que foi, assim, recém-chegado, o encontro com as memórias dos 30 anos de seminários, por um lado? Por outro, como é que esta forma de fazer encontrar poetas para traduzir outros poetas, iniciada há 30 anos, continua a ser operativa hoje? Bem, para mim, eu sempre ouvi falar dos seminários sem ser uma coisa mítica, não é? Para mim, desde que estudo literatura e me interessei particularmente pela poesia contemporânea, e foi isso o meu doutoramento. Portanto, essa ideia de fazer um seminário num sítio longe da cidade, não é? Longe, num sítio mais ou menos inóspito, ou pelo menos não próximo da cidade, onde se reencontrassem poetas, não é? A fim de partilhar ideias numa possibilidade de haver uma tradução, para mim sempre foi uma coisa muito apelativa, não é? Há um lado bucólico, não é? Na parte de estar aí em Mateus, que me interessa particularmente, enquanto poeta neste caso, mas também enquanto tradutor, porque realmente é um lugar em que apetece trabalhar, não é? É um lugar especialmente no sítio onde está o seminário, mais longe da casa principal. É um sítio que realmente apetece trabalhar e apetece estar a aprender com o poeta aquilo que é a sua poesia, não é? Porque esse é que é o princípio da tradução. É tentar perceber, ler realmente um poeta, não é? Só traduzindo, como dizia Otávio Paz, é que a tradução é a atividade humana por excelência, só assim é que se lê realmente completamente, tentando perceber cada palavra, cada sentido, ou pelo menos interpretar, porque cada poeta faz à sua maneira. Portanto, isso é uma ideia que me interessa particularmente, porque eu acho que me filio muito nessa categoria, digamos assim, de poeta-tradutor. E é uma coisa que me interessa particularmente, e portanto ir aí depois de conhecer, não é, durante muitos anos, e de ler algumas das traduções que ficaram de certa forma mitificadas, não é, pelos livrinhos da Quetzal, para mim foi um convite muito interessante. Foi um dos pontos altos para mim do ano passado, ter voltado, não é? Ter voltado não só aos seminários, mas eu ter participado deles, e sobretudo pelo convite de ser um dos coordenadores, não é? com o Nuno Judice, que foi de certa forma, como ele contou também aqui na sua conversa, um dos fundadores. Portanto, para mim foi várias coisas ao mesmo tempo. A nível pessoal foi uma experiência muito gratificante, e a nível profissional, digamos assim, do métier de traduzir, foi uma experiência muito engrandecedora, muito gratificante, porque tive 3 dias a traduzir uma poeta, a Paula Meehan, não é? Foi essa poeta que calhou no nosso grupo, com poetas muito experientes, nomeadamente a Ana Luísa Amaral, que também já esteve aqui. Especialmente destaca a Ana Luísa Amaral porque ela tem realmente uma obra de tradução muito vasta, de vários autores, e realmente é uma pessoa que eu sempre encarei como um exemplo a seguir, e conhecê-la ali e aprender com ela também esse métier
de traduzir com o seu instinto de tradutora. Para mim foi muito bom, muito positivo. Acho que depois de ter lá ido, posso muito claramente dizer que há um Ricardo Tradutor e um Ricardo Tradutor antes e depois, não é? E portanto, claro, e há também todas aquelas memórias de poemas que eu li que foram escritos, e por exemplo a Fiamma, quando esteve aí nos anos 90, logo nos primeiros seminários, e é particularmente a Fiamma pela qual eu comecei a tradução do Erdal Alova, foi a primeira antologia do turco que eu li de Casa de Mateus. Portanto, ela escreveu e deixou na sua obra um poema em que se refere a essa experiência de ter estado aí. Portanto, eu acho que até nesse sentido, ter o facto de ter estado aí refletir-se-á na minha obra, o que vai escrever. Há um poema, por exemplo, que no próximo livro, que não foi escrito aí, mas foi escrito retrospectivamente pensando em conversas que tive com a Paula Meehan, e portanto posso dizer que a vários níveis foi para mim uma experiência muito, muito boa. A poesia nasce assim, não é? Nasce do Sim. encontro entre as pessoas. O Ricardo definiu-se aí pelo meio como poeta-tradutor. O que é que exatamente isso pode querer dizer? Eu acho que o poeta-tradutor, daquilo que eu tenho visto e lido, de certa forma é um poeta que não só escreve poesia, mas também, para ele, complementarmente, traduz poesia. De certa forma, é uma experiência, a tradução de poesia para esse tipo de poeta, que é complementar, que é uma experiência paralela, digamos, à escrita da poesia. E para mim isso é mais que verdadeiro. Eu acho que já publiquei, já traduzi mais poetas do que livros de poesia meus. Portanto, é realmente verdade e é uma coisa que eu gosto muito particularmente de fazer, trazer poetas para a língua portuguesa, para a minha língua materna, de várias outras línguas. Às vezes são versões, porque não leio essas línguas no original, mas vejo traduções de línguas que leio. Portanto, é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, antologias de poetas, ou mesmo traduzir um livro de um poeta, e é muito gratificante para mim também ver que isso que me dá prazer também dá prazer aos outros. Há muitas pessoas que chegam ao pé de mim e dizem: é o Ricardo Marques traduziu o Billy Collins, é o Ricardo Marques fez a antologia dos poetas futuristas que não existia. Pronto, há assim uma série de pessoas que chegam ao pé de mim que me dizem essas coisas e eu fico muito contente porque são ideias que eu tenho de leituras que faço enquanto poeta também, né, para perceber o que é que os outros escrevem, e que depois tento, lá está, como eu disse no início da conversa, tento percebê-los melhor traduzindo-os. Portanto, nós lemos e passamos a poemas que nós lemos a vida toda e que não conseguimos perceber todos os sentidos que estão ali, e é isso que faz a poesia também viver. E portanto essa atividade da tradução para mim funciona muito como este poema interessa-me, é um enigma, deixa-me cavalgar este enigma, deixa-me perceber como é que isto se diria numa outra língua, na minha língua. Já tenho feito experiências de tradução para inglês, vivi alguns anos em Inglaterra e isso também, fiz outro tipo destes seminários também lá em Inglaterra, e portanto é uma experiência essa da tradução, é uma experiência de reescrita, de reelaboração poética de um... Sim, pode chegar exatamente à reescrita. Eu acho que pode chegar, e há poetas que são intraduzíveis e é partindo dessa premissa, para mim, eu acho que a poesia é intraduzível, mas partindo da premissa de que é intraduzível, é que se vai traduzir poesia. Portanto, de certa forma, aquilo que nós fazemos em Mateus e aquilo que nós fazemos individualmente enquanto poetas, naquilo que publicamos, das traduções que fazemos, são sempre versões, não é? São versões que são traduzidas, são tentando ser o máximo fiel ao autor, mas o tradutora, traditora, não é? Tentando fazer ao máximo que aquilo que nós conhecemos da nossa língua materna, precisa conhecer bastante a língua materna, que transpareça a ideia que o autor quer traduzir. Não tanto as palavras, traindo as palavras, mas tentando traduzir as ideias, não é? E isso também em Mateus, ao fazer essa oficina, não é? com a Ana Luísa Amaral, com o José Eduardo Reis, com o Pinto Amaral, portanto,
que são autores, o Fernando particularmente agora teve uma antologia da Pizarnik, que editou uma antologia dela. São autores que têm realmente poetas tradutores, também podemos encaixá-los nesta categoria, os dois particularmente, e traduzir com eles foi muito importante para mim, para perceber as opções que eles tomavam, não é? Eu também tinha a ingrata função de coordenar esse grupo, portanto eu era o mais jovem e tinha de coordenar um grupo que incluía poetas muito mais experientes do que eu, e portanto tentar perceber, tentar encontrar uma mediação, um espaço de mediação em que toda a gente estivesse contente com uma opção a tomar, não é? Para mim foi uma experiência muito de aprendizagem real, não é? Perceber que às vezes o nosso instinto, naquilo que nós pensamos de uma forma, acho que quer dizer isto, tendo ali o poeta às vezes não é totalmente útil, porque o poeta pode não perceber todos os sentidos daquilo que escreve. Eu acho que não há um poeta que possa dizer que escreveu o poema e que sabe exatamente aquilo que está ali dito, e felizmente que há leitores e que nos complementam aquilo que nós escrevemos, e às vezes há sentidos que nós não conhecemos, que não estamos, e há sentidos que têm outro sentido mais à frente no tempo, não é? São lidos retrospectivamente e pensados que são de outra forma, portanto é isso que é a literatura viva, não é? E portanto estar nessa oficina, com esses poetas tradutores muito mais experientes do que eu, a fazer essa tradução, para mim foi muito importante em vários níveis. Não é? Sim. O Ricardo está envolvido também no projeto de edição de uma antologia dos poetas traduzidos em Mateus ao longo destes 30 anos. Como é que foi ou está, provavelmente o processo está em curso ainda, a ser um mergulho nessa história desses 30 anos? O que é que nós podemos esperar em 2021? Bem, o Jorge Velhote estará em melhores condições para falar sobre isso, não é? Mas realmente fiz uma seleção particular, não é? Uma seleção dessa poesia que foi editada na Quetzal, através do arquivo da Casa de Mateus. Tive conhecimento de todas as sessões, portanto há um inventário de todas essas sessões, desde a primeira e das edições posteriores, portanto, para perceber a dimensão também daquilo que está ali, dos 30 anos dos seminários coletivos. Portanto, há um trabalho a fazer, obviamente, de seleção, porque são muitos livrinhos publicados, são muitos poetas e não há toda a informação disponível porque não foi condicionada nem guardada, mas eu penso que vai ser um volume muito interessante, porque, por um lado, os seminários de Mateus que realmente fazem essa data redonda, os 30 anos, e contam de certa forma a história também da poesia contemporânea portuguesa, porque não só contemporânea a nível mundial, porque há autores que vieram, Mateus, que já estão mortos e que foram muito importantes nas suas respectivas literaturas, na tradição literária dos seus países, por exemplo o Ashbery e o Levin, logo na segunda sessão, em 91, e o Kenneth Koch, que já morreram, portanto os três já morreram, e essa sessão foi um luxo, porque eram esses três grandes poetas contemporâneos americanos, traduzidos por outros grandes tradutores como Richard Zenit, não é? E poetas como Pedro Taman, que é um grande tradutor, poeta-tradutor, não é? É um que se encaixa nessa categoria também, a Anna Atterley. Quer dizer, acho que vai ser um volume, essa antologia vai ser um volume que contará não só a história da poesia portuguesa, mas também a história da poesia mundial, não é? De autores muito importantes, o Ron Hellman, que a Ana Luísa falou, portanto, realmente são autores que já não estão entre nós, mas estão, não é? Eu acho que essa antologia vai ser muito importante quando sair. É dos projetos que esperamos realizar em 2021, neste momento de perplexidade em que vivemos. Exatamente. Bom, nestas conversas estão a haver um momento em que o poeta nos oferece um poema e nós devolvemos essa oferta, lendo o poema ao poeta, o que é sempre arriscado e um bocadinho ousado, mas eu vou então avançar. E o poema que vou ler é um poema que eu próprio escolhi de uma seleção que o Ricardo me mandou,
chama-se Do Artifício, é um poema de 2015, creio, de Metamorfoses, estou certo. E então é assim, do artifício. É de artifício este fogo, esta cidade. Alguns lhe chamariam poema, princípio ou promessa, mas a sua técnica é de ser isso tudo e não ser nada afinal. É que o fogo queima como a solidão. Não a das cidades, habitadas pela sua desumanidade apinhada, mas a da distância. Infatigáveis os passos de quem as pensa. O que se aplaude no fim se nada se vê. As palavras, soltas no ar a grande velocidade, trovões que resplandecem na noite, escura como estrelas indicando um desfecho. Por ora, a névoa, como artifício, velada, anuncia um começo possível. O caminho. Muito obrigado, Ricardo, por este poema. Espero tê-lo devolvido com justiça. Muito obrigado, eu, pela sua leitura. Neste momento particularmente difícil, como eu dizia há pouco, e gerador de algumas perplexidades, há um caminho em que a poesia nos pode acompanhar? Eu acho que sim. Isso provou-se nestes últimos 2 meses e qualquer coisa, provou-se que a literatura, de modo geral, e a poesia em particular, pela sua facilidade também, é um papel e uma caneta, não é? E é um livro, ou um e-book, não é? A poesia está realmente, é essencial, foi essencial, é o caminho essencial para os nossos dias, e ocupa realmente a cultura, é o mais importante, é aquilo que nos ocupa, é aquilo que nós podemos recorrer sempre, não é? Para nos metamorfosearmos, para usar a palavra do Ovídio e desse livro. Realmente acho que através da cultura, e isso a pandemia provou, nós podemos estar mais próximos de nós, e realmente acho que, respondendo a essa pergunta, esse é o caminho primordial, não é? Conhecer-nos a nós próprios, não é? De acordo com o que é o princípio grego, é o caminho, não é? E a literatura é isso que faz. É a cultura de um modo geral, a literatura em particular e a poesia ainda mais em particular, ajuda-nos a ser melhores, a perceber, a ser mais empáticos, a perceber o que é que existe fora de nós, não é? E portanto eu acho que isso provou-se na pandemia, que é o que, e até pelas discussões que tem gerado, aquilo que é importante. Muito obrigado, Ricardo. Maio é o mês da poesia na programação da Fundação da Casa de Mateus. Abril foi o mês da terra, junho será o mês das pessoas. No fundo estamos sempre a falar da mesma coisa. Sim. Estamos sempre a falar do modo como vemos o mundo, como podemos dizê-lo em palavras e como podemos reinventá-lo, principalmente assim em momentos em que temos mesmo que reinventar. Muito obrigado. Exato. E até breve. Obrigado, até breve.